Juntos até a 1h30 da tarde com a cobertura completa sobre o funeral da Rainha Elizabeth II, que já tem cortejo acontecendo agora, né? Bom dia, Dani. Bom dia, Marcela. Bom dia a você, ligadinho no Live CNN. Já vamos ao vivo com as imagens de Londres, onde começa essa nova etapa do funeral da Rainha Elizabeth. O cortejo saiu do Palácio de Buckingham e segue ao longo de 38 minutos para Westminster, para o Parlamento Britânico. Ao longo de toda essa cobertura, você vai acompanhar detalhes e também novas informações sobre os protocolos que são seguidos para o funeral da rainha. Nos acompanha também nessa cobertura nossa editora de internacional, Derla Cardoso, e vai explicando para a gente cada um desses protocolos. A expectativa é que por volta das 11 horas da manhã, exatamente como foi ensaiado, o caixão com o corpo da Rainha Elizabeth II chegue a Westminster, onde haverá a oportunidade, mais uma, de o público, de os súditos, irem até lá e prestarem as suas homenagens. Derla, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Marcela. Pois é, mais um dia histórico de cobertura do funeral da Rainha Elizabeth. Hoje, finalmente, o funeral acontece, o velório público será aberto para os súditos da Rainha Elizabeth em Londres. Esse cortejo que a gente vê agora nas imagens deve terminar por volta das 11 horas em ponto, lá no Palácio de Westminster, onde a rainha será velada. Pois é, e o curioso, né, dela, esse trajeto de 38 minutos para que às 11 horas o caixão esteja de fato no Palácio de Westminster, e às 10h22 o caixão então deixou o Palácio de Buckingham para essa procissão até o Palácio de Westminster, né? E eles estão acompanhando esse cortejo, o rei Charles, seus filhos, os príncipes William e Harry. Eles estão ali caminhando atrás do caixão ao lado de outros membros da realeza e, claro, todos os filhos da Rainha Elizabeth II, né? Isso mesmo. As esposas dos filhos do rei, Kate Middleton e Meghan Markle, elas vão de carro. Em um veículo vai Kate e a rainha consorte Camila, e em outro veículo vai Meghan Markle e a esposa do príncipe Edward, irmão do rei Charles, vão em outro veículo. Portanto, quem acompanha esse cortejo é o rei Charles, os outros 3 irmãos deles, além de William e Harry. E o destaque é para o caixão, que também tem seus ornamentos muito semelhantes ao que vimos na Escócia. A mudança é pela coroa, né, Dera? Sim, exatamente. Foi colocado em cima do caixão da Rainha Elizabeth, além do estandarte soberano da família real, foi colocada a coroa imperial, que é a coroa mais importante da Rainha Elizabeth. Ela foi coroada com essa coroa e ela também a utilizou em ocasiões muito importantes, como anualmente para abrir os trabalhos do Parlamento Britânico. Quando o caixão chegar lá em Westminster Hall, além da coroa, também será colocado o cetro, que representa as Forças Armadas, e a orbe, que é uma espécie de bolinha, um globo com uma cruz em cima, que representa o mundo cristão. Então, aí o caixão chegando no Palácio de Westminster, vai ter ali uma cerimônia religiosa, e a partir da 1h da tarde, então, o palácio vai ser aberto ao público. Aí o público vai poder visitar, poder se despedir da Rainha Elizabeth II, né? Essa é a fase mais importante, ou talvez maior, né, desse funeral todo, né? A gente lembra que começou na Escócia, onde a rainha morreu no Palácio de Balmoral, e aí teve todo aquele cortejo, inclusive 33 mil pessoas prestaram homenagem à rainha na Catedral de Edimburgo, né? Então 33 mil pessoas conseguiram entrar, teve muita gente que não conseguiu, ficou de fora, né? Infelizmente, mas de fato muita gente conseguiu entrar, se despedir. E agora essa outra etapa, a etapa que acontece em Londres, o caixão que vai ficar no Palácio de Westminster, e as pessoas vão poder visitar até segunda-feira, dia 19, quando acontece de fato o enterro. Isso mesmo. As pessoas já estão acampadas ali, tem gente que já está há 3 dias acampada ali na fila, vai ter toda uma logística
com distribuição de pulseiras para que as pessoas possam eventualmente sair e ir ao banheiro, enfim, sentar um pouco para conseguir ver a rainha. A expectativa é que a fila dure 30 horas. Qual a expectativa de público dela para acompanhar? Ontem falávamos em mais de 700 mil pessoas. Essas estimativas foram revistas? Pois é, a gente tem essa estimativa da rede BBC britânica, mais de 700 mil pessoas. As fontes oficiais do governo falam em mais de 300 mil. Tem uma diferença bem grande esse número, mas a imprensa fala ali de acordo com as estimativas do público que eles já vêm acampados ali para visitar, para fazer essa despedida final da Rainha Elizabeth. Daniel, esse velório público, ele vai ficar até às 6h30 da manhã da segunda-feira, quando aí vai ter um outro mini cortejo que vai sair o caixão da Rainha Elizabeth até a abadia de Westminster para o funeral de Estado. Olha, a gente inclusive vai acompanhando, né, e trazendo algumas curiosidades. Você falava dela, do caixão da rainha, que é coberto com o estandarte real, no qual é colocada a coroa imperial do Estado e uma almofada de veludo. A gente consegue observar nas imagens quando aproxima, a gente já mostrou até, e uma coroa de flores. E essa guirlanda inclui, olha só, uma seleção de folhagens, incluindo aí pinheiros dos Jardins de Balmoral, que foi no Palácio de Balmoral que a rainha morreu, e Pittosporum, que é uma lavanda e alecrim dos Jardins de Windsor. Então tem uma série de símbolos, de significados, né, que fazem parte desse protocolo do enterro, do funeral, aliás, da Rainha Elizabeth II. O caixão está numa carruagem e olha só para a gente situar aqui, né, historicamente falando, de armas da tropa real de artilharia do rei. E ali, ó, os 10 carregadores, né, do caixão são de escudeiros de serviço da rainha, tanto o serviço quanto o ex, né, o príncipe Philip, desculpa, que morreu ano passado. Pois é, toda essa imagem que a gente vê que parece e é de fato bastante coordenada, a cada 6 meses nos últimos anos havia a preparação, o ensaio de madrugada para esse momento, e de ontem para hoje teve mais um ensaio. Então todos esses oficiais, aí a gente vê dezenas de pessoas envolvidas nesse cortejo, tudo isso foi ensaiado a cada 6 meses durante os últimos anos, Marcela. A gente já está vendo uma salva de tiros. Quantos tiros devem ser dela? São 38 salvas de canhão. A cada 1 minuto é disparada uma salva de canhão. Esses canhões estão posicionados no Hyde Park, não muito longe de onde a gente vê essa procissão. Aí, então, a gente acompanha essas belas imagens, é uma homenagem realmente muito bonita do funeral da Rainha Elizabeth II. Esse funeral que foi programado já há décadas, né? Inclusive com o aval da própria Rainha Elizabeth II. A gente até falava aqui com o professor ontem, né, dela, sobre o fato da própria rainha programar, né, e organizar o velório dela. Então, mas obviamente que faz parte do protocolo da família real. E olha só, mais um. Pois é, essas próprias flores, Marcela, que estão em cima do caixão, foi a Rainha Elizabeth que escolheram. Olha só o tiro de canhão, né? Que são 38 que você falou. Esse percurso também que dura 38 minutos. É um canhão a cada minuto, é isso? Isso. É uma salva de canhões a cada 1 minuto. Derla, a gente pode destacar também o tamanho, né, desse cortejo. São mais de 1.000 integrantes das Forças Armadas que participam e seguem ali uma sincronia, uma coreografia da marcha. E também um destaque para quem não usa o uniforme militar, ao contrário do rei Charles, da princesa Anne. Queria que você destacasse isso pra gente. Sim, claro, e explicasse o motivo. Sim, claro, perdão. A gente vê 2 pessoas importantes da família real que não estão usando o uniforme militar. O príncipe Andrew, filho da rainha Elizabeth, e o príncipe Harry, que é filho do rei Charles. Os 2 entregaram as funções reais e por isso eles não usam mais
o uniforme militar. No caso do príncipe Andrew, a rainha retirou seus títulos militares porque ele estava envolvido aí em um processo de escândalo de abuso sexual. Então, os títulos dele e também as funções reais foram retiradas do príncipe Andrew. Já Harry deixou por vontade própria as funções reais por desacordos ali familiares e uma não adaptação da família dele, da mulher dele, e eles foram viver nos Estados Unidos e por isso ele também não usa uniforme militar. Aí a gente até conseguiu ver uma imagem mais próxima do príncipe Harry. Agora eles estão então nessa avenida chamada The Mall. The Mall. E aí eles seguem nessa avenida. Aquele palácio ali atrás, qual que é? O palácio de onde eles saíram, o palácio de Buckingham. E não, na frente esse daí, eles dão a volta, esse é o Palácio de falou, Buckingham, né? que a gente vê com aquela estátua dourada, é uma estátua da Rainha Vitória. Aí, mais uma salva, então. Foi essa mesma avenida que a gente viu o jubileu de platina da rainha, né? Sim, e também uma outra cena triste que foi o cortejo da princesa Diana. Então, hoje, muita gente estava lembrando justamente da cena há 25 anos, quando Harry e William caminharam atrás da carruagem que levava o caixão da princesa Diana. Então, também, só que diferente da rainha Elizabeth, o cortejo da princesa Diana saiu do palácio de Buckingham e ele foi direto para a abadia de Westminster. O caixão da rainha Elizabeth vai primeiro para o palácio de Westminster antes de ir para a abadia, depois só do velório público. Então, aí o rei Charles III, vai sair do Clarence House e vai morar agora no Palácio de Buckingham. Isso, pois é, eles estão organizando essa mudança, né? Inclusive, de vez em quando a gente noticia que o rei Charles chegou ao Palácio de Buckingham, é porque toda hora ele sai da Clarence House, que não é muito longe do Palácio de Buckingham, e vai até o palácio para atender aqueles compromissos privados que ele tem recebido, autoridades religiosas, etc. Então, ele está organizando essa mudança, que não deve ser fácil. Eles já moram há muitos anos na Clarence House e agora eles vão morar lá no Palácio de Buckingham. Então, toda essa mudança está sendo organizada. É uma cena histórica que você acompanha ao vivo aqui no Live CNN. Um destaque também para a curiosidade desses disparos que saem de 6 canhões que estão ali ao lado e minuto a minuto vão disparando. São 38 disparos e a curiosidade é que são esses 6 canhões que estiveram em serviço ativo tanto na Primeira Guerra Mundial quanto na Segunda Guerra Mundial. E a expectativa também para o Big Ben, que está tocando em intervalos de a cada 1 minuto durante essa viagem até esse percurso, né? Até Westminster, o parlamento britânico. Então, todos os símbolos, né, dela, da Inglaterra, do Reino Unido, agora, de alguma forma, também sendo acionados e prestando homenagens à Rainha Elizabeth. Isso, e o Big Ben, a gente lembra, está em reforma já há vários anos e o sino só soa em ocasiões muito especiais, como o jubileu da Rainha Elizabeth em junho e agora por ocasião do funeral da Rainha Elizabeth, porque a torre que se chama Elizabeth Tower, a gente conhece normalmente como Big Ben, mas na verdade Big Ben é o sino da Torre Elizabeth. A torre está sendo reformada e o sino então só tem tocado nessas ocasiões especiais como hoje. Você acompanha então esse cortejo fúnebre em homenagem à Rainha Elizabeth II, um cortejo realmente muito bonito, ali mais um disparo de canhão, né, em comemoração, em homenagem, aliás, a esse momento do cortejo que duram 38 minutos, né, essa é a programação e a cada minuto, então, mais um disparo de caminhão. A gente trouxe algumas curiosidades sobre a coroa que está ali em cima do caixão da Rainha Elizabeth II. E o caixão, então, que está sendo transportado até o Palácio de Westminster. Então, vai ficar lá, vai ser aberto ao público a partir da 13h, portanto, a 2h15. Fiz uma conta rápida aqui, 2h15, mais ou menos, aproximadamente. E aí sim o público vai poder se despedir de perto da Rainha Elizabeth II. Claro que a fila, né, dela, como você falou, é gigantesca. Aquele número que você trouxe de 30 horas é referente ao quê? Para
para começar, para as pessoas... para chegar. Isso é o que eles chamam de pior cenário das pessoas na fila, é que elas fiquem 30 horas na fila. E aí tem gente realmente acampada. Nós estamos recebendo imagens de gente que levou barraca para acampar e não sair de jeito nenhum. Aí começou hoje o esquema de pulseiras, que foi montado pela própria organização do funeral, para que as pessoas, é claro, possam ir no banheiro, possam sentar, tomar um chá e voltarem ao mesmo lugar que estavam na fila. E para entrar também vai ter um esquema de segurança bem forte, só pode entrar com pequenas bolsas, também vai passar por uma revista, como se fosse para entrar num aeroporto, num avião, e quem levar mochila grande vai ter que guardar na chapelaria, não vai poder entrar. E tudo vai ser muito rápido, parecido, viu? Com a restrição, né? Claro, com os cuidados de segurança que aconteceram também quando o público pôde visitar o caixão da Rainha Elizabeth lá em Edimburgo, né? Na Catedral. Pois é, a gente viu aquela primeira despedida na Escócia e hoje o que acontece é uma versão daquela mesma despedida que a gente viu na Escócia, só que agora em grandes proporções. A gente viu aquela comitiva saindo, provavelmente são as princesas, né, que estavam ali, que a expectativa de que alguém fosse no carro, que ali, ó, a comitiva que está saindo de Buckingham também, que não ia a pé. Quem eram essas pessoas que iam nos carros? Sim, dela? esses veículos podem estar dentro a Meghan Markle e a esposa Sophie do príncipe Edward, filho da Rainha Elizabeth. No outro veículo deve ser a Rainha Consorte e Kate Middleton, que estão previstas para ir em outro veículo, muito provavelmente aquela imagem que a gente viu. É curioso porque tudo isso foi ensaiado, né, Débora? Sim, a cada 6 meses uma operação era montada de madrugada, é claro, para que houvesse esse ensaio desse cortejo da Rainha Elizabeth, também das questões de segurança. E o último ensaio foi na madrugada de ontem para hoje, para que tudo acontecesse de maneira extremamente organizada, porque você bem lembrou, realmente são dezenas de pessoas que participam dessa cerimônia e a gente vê que tudo é cronometrado e tudo é realmente muito organizado. Milhares de pessoas, então, passando por esse momento de luto, né, da Rainha Elizabeth II, acompanhando de perto toda essa homenagem, esse cortejo, um cortejo muito bem estruturado, muito bonito de se ver, né, e sendo acompanhado pelo mundo inteiro, não só pelos britânicos, mas por todo mundo, porque é a monarquia, talvez, que tenha maior destaque aqui no nosso cenário atual, né, o tamanho da monarquia, a importância da monarquia e, claro, o papel extremamente relevante que a Rainha Elizabeth II teve em tudo isso, né? 70 anos de reinado e 70 anos segurando ali no laço curto, né? Conseguindo manter a nação unida, de certa forma. Claro que muitos problemas internos, a gente sabe, né? De nações que não querem mais ser colonizadas, que querem a sua independência, querem ter o seu governo próprio, mas de certa forma ali muita união da população. Tanto é que a gente viu uma quantidade imensa de pessoas, tanto na Escócia, agora a gente vê também na Inglaterra. Sim, pois é, Marcela, a gente sabe de todas as questões da realeza britânica, da monarquia, especialmente com suas colônias, mas a figura da Rainha Elizabeth, ela era realmente um ícone e ela trazia para a população britânica, além desse símbolo de união e estabilidade que a gente fala tanto, uma palavra de conforto. Então, desde quando ela era criança, ela foi construindo essa imagem de passar mensagens para a população. Então, a gente trouxe aqui, na pandemia, por exemplo, a mensagem dela de agradecimento aos médicos, funcionários de saúde como um todo que estavam ajudando as pessoas num momento difícil, e ela dizia no final da mensagem de Natal de 2020 que ela estava com as pessoas e que ela tinha certeza que um novo amanhecer aconteceria de qualquer maneira. Então, desde quando ela era criança, ela trazia esse papel de mensagem e as pessoas realmente esperavam todos os anos para ouvir a mensagem de Natal dela, enfim, outras mensagens que traziam conforto. Então, ela era realmente muito querida, cerca de 80% de aprovação. Então, mesmo as pessoas que não gostavam de monarquia, às vezes gostavam da Rainha Elizabeth. Interessante porque em desfiles, marchas militares,
a gente acompanha que para cada uma tem um ritmo, né? Em específico para funerais também vai ter o seu. Então, a cada momento que você ouve também a banda, até o ritmo do tambor também marca o passo dessa marcha. A BBC informa que nesse momento são 75 passos a cada minuto. Isso vai levar a chegar ao horário certinho, aqui às 11 horas em ponto, 3 horas da tarde, horário de Londres, para que chegue-se exatamente no horário, como se diz, da pontualidade britânica até Westminster, para então a abertura ao público do velório com o caixão ali, com o corpo da rainha Elizabeth II. E até ontem, né, a nossa âncora Daniela Lima trouxe a informação de que o presidente Jair Bolsonaro vai, de fato, se encontrar com o rei Charles III, né? Então, o presidente Bolsonaro vai para o Reino Unido para o próximo sábado e aí, no dia seguinte, no domingo, vai ter uma recepção oferecida, então, pelo novo monarca, pelo rei Charles, né? E aí tem até aqui a lembrança, né, de que esse não será o primeiro encontro entre as autoridades, que também já se reuniram em 2019, quando Charles era príncipe. Então, inclusive, a Daniela Lima apurou e trouxe aqui na nossa programação a informação de que, segundo a equipe do presidente, há espaço para que os dois tratem, em especial, da questão ambiental, que o rei Charles tanto fala, né, alvo então de atenção por parte do rei, que é uma preocupação diante de um momento que a gente tem uma alta taxa de desmatamento aqui no Brasil. Pois é, Marcela, ontem a gente estava conversando aqui sobre esse caixão da Rainha Elizabeth, né, do que ele era feito. Ele é um caixão de carvalho que foi feito há 30 anos e ele foi revestido de chumbo. Essa é uma informação que a CNN traz, citando o jornal britânico The Times. Portanto, o caixão da Rainha Elizabeth que a gente vê nas imagens foi feito há 30 anos. Eles passam aí por onde a guarda dos cavalos, né? Por esses arcos que eles passaram agora há pouco. Inclusive, espera-se que, segundo ainda informações da BBC, que um regimento específico de integrantes da guarda da vida do rei faça uma certa saudação quando o caixão da rainha passa por esses arcos que nós vimos agora há pouco. Então, a cada momento, a gente vai seguindo com os protocolos. Faltam 8 minutos exatamente para que chegue até o Westminster. Sim, pois é, agora eles vão passar, eles saindo aí dessa House Guards, eles vão passar na frente dos prédios do governo britânico. Daqui a pouquinho eles vão passar na frente de Downing Street, que é realmente a pequena reta final que falta para eles chegarem no Palácio de Westminster. Esse local que a gente vê nas imagens, que tem até um chão de areia, ele foi construído há muito tempo atrás para ser a sede da cavalaria britânica e foi cortado ali ao meio o terreno para que passasse a procissão por cima ali dessa área que também é bastante importante para a realeza britânica. Portanto, então, às 11 horas, daqui a pouquinho, então, mais alguns minutinhos para esse cortejo, que deve culminar, então, com o caixão da Rainha Elizabeth II no Palácio de Westminster. Terá uma cerimônia, né, uma cerimônia religiosa que deve durar cerca de 20 minutos apenas. Isso. E às 11h30 a família real vai embora de carro. Rei e a rainha vão para o Clarence House, né, que a gente falava, onde eles moram. Ainda não se mudaram, né, claro, evidentemente, vão se mudar ainda para o Palácio de Buckingham. Então esse vai ser o roteiro e a partir da 1h da tarde vai ficar aberto ao público. E tem uma expectativa muito grande do público, dos súditos, né, como eles chamam, desse momento, né, de despedida, em que eles vão poder entrar ali no Palácio de Westminster, que também é um palácio muito bonito, e poder acompanhar de perto isso. Claro que vai ter que ser uma despedida rápida, né? Eu acho que do mesmo modo que foi lá em Edimburgo, na Catedral. Uma visita, aquela passagem e já, né, faz aquela volta e já vai embora. Exatamente, apenas uma passagem mesmo, mas para quem gostava muito da rainha, né, Marcela, só de estar ali na frente, de fazer aquele último adeus, enviar suas energias, enfim, cada pessoa acredita em algo, para a pessoa que vai valer tudo, para quem realmente gostava da Rainha Elizabeth. E quem vai comandar daqui a pouco esse serviço religioso é o arcebispo da Cantuária. Agora há pouco a CNN conversou com ele, ele disse que era uma verdadeira honra
participar dessa celebração. Ele que geralmente celebrava as missas que a Rainha Elizabeth estava presente, como por exemplo as missas de Natal. Então ele disse à nossa correspondente, a Clarissa Ward, que estava realmente bastante emocionado de presidir uma das últimas cerimônias em homenagem à Rainha Elizabeth. Dela é interessante porque a gente acompanha ao longo de toda a vida da Rainha Elizabeth, desses 70 anos em que ela esteve como rainha, como monarca neste reinado, que os assuntos particulares eram sempre tratados como particulares, né? Que tinha pouca publicidade em torno, inclusive, de posições políticas. Mas é interessante como a gente olha nesses ritos funerais que a gente acompanha desde quando a rainha morre na Escócia, que o rei Charles agora também não teve um minuto de descanso para o seu próprio luto ali contido, sempre em eventos públicos, visitando outras nações, visitando outros países e fazendo essas caminhadas longas, né? O rei Charles tem 73 anos. Quando houver de fato o sepultamento, é que aí sim a gente deve ver um momento de particular luto para a família real. Sim, Daniel, e justamente por isso é que a coroação vai demorar, para que o rei e a família real possam viver o luto da morte da Rainha Elizabeth. Então a gente espera que a coroação demore até um ano. A própria Rainha Elizabeth demorou mais de um ano para ser coroada, porque a festa da coroação, além de dar muito trabalho para ficar pronta, ela é uma festa. Então, se dá esse tempo justamente para que a família e o monarca possa viver o luto realmente. A gente pode lembrar de dois momentos curiosos, né, que chamaram a atenção do rei Charles. Ontem, por exemplo, né, ele foi assinar um documento na Irlanda do Norte e ele se incomodou, ele se irritou com a caneta, né, que a caneta sujou a mão dele, ele falou, odeio isso. Em um outro momento, ele também estava assinando um documento, ele também tinha um objeto na frente, ali próximo aos documentos que ele ia assinar, e ele fez um gesto assim... tira isso daqui, né? Acho que era o porta-caneta, se eu não me engano. Que mostrou ali um certo assim... Gente como uma vaidade, né? Mas até uma vaidade, né? De, alguém tira aqui a caneta, o objeto para mim, né? Enfim, só dois momentos curiosos aí. Sim, pois é, né? Os holofotes do mundo todo estão voltados para ele, né? Porque ele cumpre, além da agenda do funeral da mãe dele, que se alongou pelo fato dela ter morrido na Escócia, ele também cumpre a agenda de ascensão dele, ou seja, ele também não pode demorar muito para se apresentar, especialmente aos outros territórios britânicos, às autoridades locais de cada país que forma o Reino Unido, para fazer as suas promessas de que vai trabalhar pelo bem-estar de cada população desses países que ele é o rei. Então ele tem uma agenda dupla. E é claro, os holofotes estão em cima dele, né? Porque a Rainha Elizabeth a gente já conhecia, só que agora a gente quer conhecer o rei Charles, não só o príncipe Charles. Sem dúvida. E os acenos, as saídas dele em público, os cumprimentos aos súditos, tudo isso já tem revelado a avaliação de especialistas, tanto na coroa britânica, na realeza, que também já é uma demonstração, porque ele quer também melhorar a popularidade dele, a exemplo da mãe, e não se espera, né, Derla, que ele tenha atitudes diferentes ainda nessa linha do público e privado, dessa separação, que também sobre assuntos-chave, como, por exemplo, a questão da pauta ambiental, que ele se posicionava antes de se tornar rei, mas que isso, de fato, agora que assume o reinado, isso mude bastante. É claro que a gente deve imaginar também, Daniel, que nessas conversas, não agora, porque a gente, enfim, está vivendo um agora momento é um luto, diferente. né? Um momento muito fúnebre para tratar disso. Exatamente, mas que ele leve sim essa mensagem, pelo menos os analistas esperam que ele leve sim essa mensagem dos assuntos que ele acha importante, especialmente para as conversas com a primeira-ministra Liz Truss, que também é nova de cargo. Mas o desafio também, neste momento, é a questão da crise, né, que o Reino Unido vive. Então, ele tem outras prioridades, eu diria. É claro que o meio ambiente é prioridade, mas ele tem que lidar com uma inflação. Está associado à crise de energia também. Exatamente, não há alternativas, né? Ele tem que lidar com essa inflação, que é a maior nos últimos 40 anos, com a crise energética, que justamente é dada à dependência de combustíveis fósseis, enfim, que o país vai precisar passar por essa transição, e há todo esse desafio, então, que ele tem que tratar já nesses primeiros meses aí junto a Liz Truss. Afinal, os dois
são novos de cargo e têm que estar muito alinhados para lidar com esses desafios. Além de outros que a gente já falou bastante aqui, com a possibilidade, enfim, de referendos separatistas, etc. Além de toda essa parte que a gente já falou bem aqui nos últimos dias. Está muito próximo, né, Derla, de Westminster, agora 10 horas e 59 minutos. Então, realmente bem cronometrado para que às 11 horas em ponto expectativa. E acho que essa imagem é bem bonita também, né? Porque durante todas as cerimônias que vimos, os súditos, a população que acompanhou o cortejo, tanto na Escócia quanto agora em Londres, bastante respeitosos, silêncio. O silêncio era quebrado ou pela banda, ou pelos tiros de canhão, ou pelos aplausos. Está se aproximando realmente aqui pelo nosso horário, já deve entrar o caixão aí no Palácio de Westminster e ele dentro do palácio será levado ali à frente, vai os políticos que são os líderes da casa, né, tanto da Casa dos Comuns quanto da Casa dos Lords, vão acompanhar o caixão que será posicionado ali na sala que é conhecida como Westminster Hall, onde aí sim será preparado ali o velório público. Daqui a pouquinho a gente deve ver a imagem do caixão entrando lá no palácio. Está chegando. E uma curiosidade, né, para a gente ter uma ideia de que, claro, a capital britânica parou, né? Parou, aliás, desde a notícia da morte da Rainha Elizabeth II, mas hoje em especial, em que há esse cortejo, o Big Ben está tocando em intervalos de 1 minuto também, né? Igual aos canhões que estão tendo esses disparos, enquanto o cortejo se move pelas ruas do centro de Londres, repleta então de pessoas que acompanham esse momento histórico. Sim, e tem gente em Londres, a gente fala, a cidade está lotada, mas teve gente que pegou avião. A nossa reportagem identificou ali pessoas que vieram de países da África, que vieram de países da Oceania, pessoas que realmente faziam questão, que se mexeram ali, se moveram, pegaram realmente o avião de última hora para se despedir da Rainha Elizabeth. Então a gente tem noticiado que nos últimos dias o metrô ali da região está realmente muito lotado. Ontem a nossa correspondente Mariana Janjacomo estava relatando que ela não conseguia ir embora. Teve que andar muitas e muitas quadras para conseguir voltar para o hotel de tanta gente que está aí perto do Palácio de Buckingham. Começa a entrar aí o cortejo, portanto, em Westminster. E dela, que dia deve ser a chegada dos líderes mundiais para a participação também das homenagens? Pois é, cada líder deve chegar, enfim, um dia, o que é também um desafio gigantesco para a segurança britânica, mas acredito que a partir de sexta-feira a gente já vai ver os líderes chegando, desembarcando em Londres, principalmente no final de semana, porque os líderes mundiais eles vão participar do funeral de Estado, que será na segunda-feira lá em Londres, no horário local, na segunda-feira de manhã. E eles vão participar, são apenas 2.000 convidados que vão poder entrar ali na abadia de Westminster. Até por isso mesmo, não vai ter um número grande de políticos, por exemplo, ex-presidentes dos Estados Unidos. Por enquanto, a gente só tem a confirmação que vá o presidente Joe Biden. Então, no final de semana que a gente vai ter uma ideia boa de quem é que vai participar desse funeral de Estado. Então, a gente vê o caixão se aproximando do Palácio de Westminster, onde vai ficar depois aberto a visitação. Não o caixão, né? O caixão vai permanecer fechado, né? Mas vai ter a visitação lá, a oportunidade do público poder se despedir da rainha. Então, eles já chegando bem próximo ali do Palácio de Westminster. Você falava ali uma salva de palmas, olha só. Então, o momento ali em que o caixão se aproxima, as pessoas se manifestam, tem um momento de respeito ali. Inclusive vão tirando os chapéus, os guardas, inclusive esses chapéus, uma curiosidade, que em uma das guerras, me falha a memória qual, a ideia de usar esses chapéus era para que os soldados britânicos parecessem mais altos que os adversários e acabaram se tornando tanto a farda vermelha quanto esse chapéu de pelos mais alto, se tornaram uma tradição, um símbolo também da Inglaterra, da coroa, não só da coroa britânica também, mas do próprio país, né, dela. Sim, pois é, tudo realmente bastante histórico. E eu estava acessando aqui as informações
que agora há pouquinho passou o caixão ali na frente da estátua de Winston Churchill, que foi a última pessoa que recebeu um funeral de Estado no Reino Unido em 1965. E o primeiro-ministro, né, da Rainha Elizabeth. Um dos mentores da Rainha Elizabeth. Verdade. Também. Começa então um descerramento aí do caixão, que foi levado ao longo de todo esse percurso, pouco mais de 38 minutos, até a chegada a Westminster numa carruagem. Também uma carruagem bastante específica, né, dela. Na Escócia a gente viu um carro específico para fazer o traslado do caixão com o corpo da Rainha Elizabeth. E agora em Londres essa carruagem. Isso, essa carruagem, a última vez que ela tinha sido utilizada foi em 1979 para o cortejo do tio do príncipe Philip. Agora ela volta a ser utilizada para o funeral da Rainha Elizabeth. A carruagem que foi usada no funeral da princesa Diana era outra, não era essa daí não. E dela você falava sobre o caixão, né? Tem um que ele é feito de carvalho inglês. E segundo o The Times, é muito difícil de conseguir o carvalho. Os caixões de carvalho agora são feitos de carvalho americano. Tá aí agora até uma música ali de fundo para acompanhar esse momento em que o caixão de fato entra no Palácio de Westminster. E só terminando de falar do caixão, o carvalho inglês é muito caro, por isso que hoje em dia eles usam o carvalho americano. O caixão que foi feito há 30 anos também tem revestimento de chumbo, como a dela falou aqui. Isso. Agora, depois que o caixão for posicionado, a gente também vai testemunhar, assim como aconteceu na Escócia, o serviço religioso que deve durar 20 minutos. Inclusive o caixão vai ser colocado ali em uma parte chamada de catafalco, que é a parte mais antiga da propriedade de Westminster Hall. E aí a expectativa é para mais um ato religioso, né, dela? Isso, essa cerimônia religiosa ela vai ser comandada pelo arcebispo da Cantuária, que é o líder da Igreja da Inglaterra. Vale lembrar que a Rainha Elizabeth, como rainha, como monarca, também é chefe da igreja, né? Não à toa vai ser colocado ali a urbe, que é aquele globo que simboliza também o poder da rainha sobre a igreja, além do cetro e a coroa, que são os três símbolos principais das funções da rainha, além de chefe de Estado e também chefe da igreja anglicana, apesar de não ter nenhuma função eclesiástica, mas também é papel do monarca, da monarca, chefiar a igreja anglicana. Isso, esses três símbolos ela recebe no dia da coroação e ela faz aquela foto da coroação com esses três símbolos que agora serão colocados. Daqui a pouco a gente deve ver a imagem do cetro e da orbe sendo colocadas aí em algum local próximo do caixão da Rainha Elizabeth ou mesmo em cima. Então, essa missa será celebrada pelo arcebispo da Cantuária. Olha só que bonita essa imagem da coroa. Caixão, as flores. E essa cerimônia será fechada para a família real dela e para outros integrantes, autoridades? Assim como aconteceu na Escócia, para aquelas pessoas convidadas ali que estarão próximas, assim como aconteceu lá na Catedral de Edimburgo, e apenas depois é que o público vai ser liberado para entrar. Por quanto tempo a população, os súditos vão poder acompanhar, vão poder visitar, passar em frente do caixão com o corpo da rainha dela? Olha, a partir de hoje, à 1h da tarde, no horário do Brasil, até às 2h da manhã, no horário do Brasil, também da segunda-feira, quando o caixão será levado à abadia de Westminster para o funeral de Estado. Então são 6 dias, né? Vale destacar até essa diferença, né? Até o luto, tem um luto de Estado também, que é diferente do luto real, né? E na segunda-feira, Daniel, será feriado nacional no Reino Unido, feriado bancário e feriado nacional em ocasião do funeral da Rainha Elizabeth.
Olha só, o rei está vestindo um uniforme cerimonial do dia com o posto de marechal de campo e está carregando um bastão de marechal de campo apresentado a ele pela rainha Elizabeth II quando recebeu o posto em 2012. A gente acompanha então esse cortejo do funeral da rainha Elizabeth II. Agora o caixão já chegou, já foi colocado ali no Palácio de Westminster. Daqui a pouco acontece uma cerimônia religiosa fechada vai durar por volta ali de 20 minutos, meia hora. Depois a família real se desloca, sai do Palácio de Westminster e depois o palácio será aberto ao público.